Olá, gente, bom dia. A gente vai dar nossos minutinhos de tolerância e 10h10 a gente começa, tá bem? Até já.
Olá, gente, bom dia. Conforme as pessoas forem chegando, eu vou abrindo aqui. Bem-vinda, Mandy, Lucas. Eu tenho a dizer que a nossa oficina, o Exercício do Roteiro para Audiovisual, ela tem o apoio da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Cultura do município, e também da Secretaria de Cultura do Ministério do Turismo do Governo Federal. Bem, recapitulando, no primeiro encontro, a gente falou um pouquinho sobre alguns elementos da escrita do roteiro no padrão Master Series. A gente falou de logline, a gente falou de storyline, de sinopse, argumento, escaleta, até entrar no roteiro e um pouquinho mais dos elementos internos que compõem a escrita do roteiro. A gente viu as características. Regina, bem-vinda. Eu estou aqui recapitulando o que a gente viu nas aulas anteriores. Aqui. Eu estou recapitulando o que a gente viu nas aulas anteriores, então. A aula também está chegando. Eu estou começando agora, gente. Fico muito feliz de que vocês estão entrando. E hoje a gente vai falar um pouquinho daquilo que eu prometi ontem, né? Que é a jornada do herói. E na primeira parte da aula a gente fala da jornada do herói, e na segunda parte da aula a gente vai falar da promessa da Virgem. Oi, Júlia, tudo bem? Quem não pode estar presente hoje, como você, Júlia, ou ontem, como você, Júlia, pode acompanhar o vídeo que eu enviei no e-mail, tá bem? Tá bem? Imagina. Então a gente vai começar agora, gente, como eu prometi, falar um pouquinho da jornada do herói. Então ontem a gente voltou a Aristóteles, falou um pouco sobre as primeiras observações de padrões formais da natureza, falou um pouco de mímese e entendeu que talvez o conceito de mímese pode ser atualizado no conceito de verossimilhança interna, né, que é o que permite, de algum modo, que uma narrativa tenha uma coesão interna e a gente possa ter gêneros como fantasia, enfim, como como a ficção científica ou até o nonsense. Né? O importante é que essas narrativas elas tenham uma coerência interna. Seguindo o que a gente viu do Vladimir Prop e dos estudos também dele de analisar as histórias por função, né, por função do personagem, ao executar a ação na narrativa, hoje a gente vai falar de algum modo daquilo que seria o case de sucesso das narrativas do século XX, né, que é o Campbell. Para quem tiver curiosidade, existe um documentário com ele, que é uma entrevista com ele para uma TV americana, que está no YouTube. É muito fácil de achar. Eu acredito que se chama O Poder do Mito. O Poder do Mito também é um livro, está publicado. Ele também tem tudo a ver com os estudos também do Jung, e de algum modo também vai tangenciar com os estudos da antropologia estrutural. A gente pode pensar no Levi-Strauss, que também, assim como o Campbell, percorreu alguns lugares do mundo e investigou algumas culturas diferentes para encontrar padrões nelas, e inclusive no caso do Campbell, ele identificou alguns padrões narrativos para aquilo que ele chama de monomito. Então, a nossa primeira parte da aula de hoje vai ser sobre um livro do Campbell, que eu não tenho aqui, eu até tenho ele, mas ele não está aqui comigo agora, que se chama A Jornada do Herói. Essa Jornada do Herói, como a gente vai ver também no decorrer da nossa apresentação, ela foi, de algum modo, adaptada ao cinema, ao padrão de escrita de cinema, principalmente estadunidense, que, obviamente, vem desde muito longe, uma tradição narrativa que não se começa em Hollywood, não começou em Hollywood, claro, mas existe um autor chamado Christopher Vogler, que ele adapta de algum modo, ele adapta essa jornada do herói à escrita para o cinema. Ele tem um livro muito importante também, que se chama A Jornada do Escritor,
porque de verdade a gente vai tirar alguns elementos também da nossa apresentação de hoje. Eu vou começar a passar um slide aqui para vocês, e qualquer coisa vocês podem interromper, levantar a mão. Entrou aqui Rubens, bem-vindo, Rubens. Acredito que você vai entender a nossa exposição com os slides que eu vou abrir agora. A gente vai começar a falar sobre o monomito do Campbell, que não é o artista plástico, artista visual, né, é o mitólogo. Um segundo. Aqui, gente. Eu vou ler para vocês, acredito que vai ficar mais fácil de entender, né? O percurso padrão, esse texto aqui, ele é um texto que já tem mais de 40 anos, muito mais de 40 anos, o texto do Campbell, mas essa versão que eu estou apresentando, uma versão da editora Cultrix, que foi publicada em 97. Tá bem? É um texto antigo já. Tanto que já foi... Eu não vou saber precisar o ano agora que ele lançou esse texto, mas acredito que é na metade do século, assim, passado, né? Eu só tenho metade do século só passado mesmo. Enfim, o percurso padrão da aventura mitológica do herói é uma magnificação da forma representada nos rituais de passagem, separação, iniciação e retorno, que podem ser considerados a unidade nuclear do monomito. Aqui do lado direito, a gente tem uma representação gráfica desse que seria o monomito. A gente tem até um eixo X, um eixo Y, e o Y volta... E o Y volta circularmente para o seu eixo, né? Esses mitos de passagem que são considerados a unidade nuclear do monomito. Mais ou menos assim, gente. Um herói vindo de um mundo cotidiano se aventura numa região de prodígios sobrenaturais, ali encontra fabulosas forças e obtém uma vitória decisiva. O herói retorna de sua misteriosa aventura com o poder de trazer benefícios a seus semelhantes. Então, essa estrutura, o Campbell ele vai identificar em várias culturas. Então, a gente poderia dizer que não é necessariamente uma construção aristotélica, mas também a gente pode pensar que é uma construção padrão em um mundo que também está um pouco distante do que a gente pensa como ideal. Mas a gente tem que pensar que essa está muito ligado também aos mitos de fundação, aos rituais de passagem, né? Então, a gente pode perceber, assim como Levi-Strauss, que é um antropólogo, né, identificou alguns elementos em comum em diversas culturas, né, que de algum modo universalizariam a leitura, né, sobre o existir humano no planeta. A gente também tem que pensar que não podemos ser deterministas, né? Então, essa é também, digamos assim, a estrutura majoritária, estrutura que, inclusive, ela permeia o nosso inconsciente coletivo, né? Então, também por isso, ela ser reproduzida, né? E ele vai sistematizar essa estrutura ele vai sistematizar essa estrutura a partir dos estágios da jornada do herói, né? A partida lida com o herói aspirando à sua jornada. A iniciação contempla as várias aventuras e peripécias do herói ao longo de seu caminho. O retorno é o momento em que o herói volta a casa com o conhecimento e os poderes adquiridos durante a jornada. Eu vou fechar aqui um pouquinho a apresentação, só para dizer o seguinte, que, obviamente, a gente pode pensar em história, a gente vai pensar em histórias fantásticas, mas a jornada do herói, ela pode funcionar, inclusive, estruturalmente, para textos do cotidiano atual. Enfim, desde a pessoa que vai a um banco, resolver alguma questão e supera passa pelas peripécias, se transforma e volta para esse núcleo inicial, transformado para poder, talvez, transformar esse próprio núcleo. Enfim, tem uma perspectiva muito moralizante também, né, nessa missão que o herói tem
de retornar, né, de retornar com essa transformação. Então, a gente também tem que pensar que é uma perspectiva moral, né? De algum modo, a gente pode inventar e enveredar para lados de história que subvertam a narrativa do herói clássico, porque para ter herói, para que o herói exista enquanto arquétipo, a gente precisa que existam vilões, a gente precisa que existam os antagonistas, que existam todos os personagens que vão compor essa jornada para que ele possa se caracterizar como herói. Então, por que só um herói, né? Então, a gente pode também pensar em outras jornadas, em outras narrativas, mas essa é a comumente assimilada de algum modo. Então, por isso mesmo que quando um roteiro de um filme, principalmente de um filme de longa, mas também a gente pode pensar isso num filme de curta-metragem. Quando um roteiro funciona, né, é porque de algum modo ele consegue imprimir essa jornada dessa personagem, mais ou menos seguindo essas mesmas competências estruturais, e o espectador mesmo, o próprio leitor, já, de algum modo esperam que isso aconteça, justamente para não acontecer uma quebra na narrativa, enfim, o que frustraria a própria expectativa desse receptor, né, desse leitor ou desse espectador. Eu vou continuar apresentando aqui, gente, só um segundo. Aqui. Então, aqui a gente vai ter a primeira parte, que é a partida, né? Ele vai dividir a partida em 6 momentos, que ele vai chamar de mundo cotidiano, chamada aventura, recusa do chamado, a ajuda sobrenatural, a travessia do primeiro limiar e a barriga da baleia. A barriga da baleia, todas essas, ele vai chamar esses momentos também aludindo a questões literárias, né? Então, a gente pode perceber aqui, ó, eu vou passar rapidamente isso, a gente não vai ter como entrar em cada um deles. Mas depois, vocês vão entender, dentro de um gráfico, como eles entram, tá bem? Daí a gente vai ter a descida, a iniciação, a penetração. Geralmente aqui a gente já está arrumando para o segundo ato, né? Que é a estrada de provas, o encontro com a deusa, a mulher com tentação. Vejam o quanto esse texto é datado, né? A sintonia com o pai, a apoteose e a grande conquista. Depois do retorno, a gente tem ainda, já caminhando para o final do filme, caminhando para o terceiro ato, a recusa do retorno, o voo mágico, o resgate interior, a travessia do limiar, Senhor de Dois Mundos e Liberdade para Viver. Então, você pode ver que ali, mais ou menos pelo 3, 4, a gente está chegando no clímax do filme. Aqui, mais ou menos, a gente está chegando no clímax do filme. Daí, a gente tem aqui uma adaptação do Vogler, né, para do Vogler para o Herói de Mil Faces do Campbell, né? Então, você pode ver que daqui ele vai dividir a partir da descida e o retorno em primeiro ato, segundo ato e terceiro ato. E ele vai colocar alguns dos elementos que são centrais e essenciais para a narrativa fílmica, né? Para geralmente 99% dos filmes que a gente vai assistir, 98% talvez, até porque cada vez tem mais filmes diferentes. Enfim, dos filmes que a gente vai assistir, desses catálogos Netflix, ou mesmo numa locadora, para quem ainda é de locadora, ou para TV, principalmente na TV aberta, 98% dos filmes provavelmente vão ter essa estrutura de primeiro ato, onde é o mundo comum, o chamado aventura, recusa ao chamado, encontro com o mentor, né? Esse mentor pode ser espiritual, pode não ser, pode ser mágico, pode ser uma criança, pode ser um idoso, mas geralmente é alguém que vai guiar espiritualmente a trajetória, espiritualmente também no sentido de transformação interior, né? A jornada desse herói, e daí a gente vai ter a travessia do primeiro limiar. No segundo ato, a gente vai ter todo o desdobramento. Se alguém tiver alguma pergunta, pode tomar a palavra, tá? Não sei se... Aqui, tá. No segundo ato, a gente vai ter o desdobramento. O segundo ato é um ato maior, mais dilatado. Se a gente pensar que o padrão Mastercines, ele tem uma página por minuto, né?
que era magicamente também é um texto que funciona, está tecnicamente trabalhado para ter uma página por minuto, uma página de roteiro para um minuto de filmagem. O primeiro ato, o segundo ato, ele vai tomar algo em torno de 2/3 do filme. Então, o segundo ato é o ato mais dilatado. Então, a gente tem os testes, aliados, inimigos, a aproximação da caverna oculta, a aprovação suprema e a recompensa. Isso é muito figurativo. Esse texto não é figurativo, de algum modo, né? Então, a gente pode pensar que essa aprovação suprema pode ser... para um personagem, um filme pode ser... Pode ser um momento em que uma mãe tem que decidir, por exemplo, se abandona seus filhos para partir para conseguir alimento em outro lugar, ou não faz isso, né? Daí ela parte, consegue o alimento e toma o caminho de volta, que é onde a gente começa o terceiro ato. E o clímax estará no terceiro ato. Eu vou permitir aqui a entrada. O Daniel, a gente está falando aqui da jornada do Herói de Mil Faces, do Campbell, referente à jornada do escritor, do Christopher Vogler. No terceiro ato, então, a gente tem o caminho de volta, a ressurreição e o retorno com Elixir. Aqui o clímax vai estar no terceiro ato. Eu vou mostrar para vocês, gente. Eu vou continuar porque a gente já está também próximo de chegar na nossa tabela, que eu acho que é o principal, visualmente é o principal do que a gente vai passar hoje, né? Nesse mundo comum do Vogler, a gente vai ter o seguinte, né? O mundo normal do herói antes da história começar. No mundo comum, a natureza do personagem é exibida, assim como suas qualidades e defeitos, forças e fraquezas, e demais detalhes capazes de fazer com que o público encontre os pontos de identificação com ele. É a famosa apresentação do personagem também, né? A gente viu um pouquinho do filme da Fernanda, da Centro Central do Brasil, né? Então, esse mundo comum é o mundo comum desse personagem, onde esse personagem vive, né? Depois a gente tem, ainda no primeiro ato, o chamado aventura. O chamado da aventura, né? Um problema se apresenta ao herói, um desafio ou uma aventura. Esse desafio está geralmente relacionado a coisas importantes para ele, como a manutenção da sua própria segurança, da sua família, a preservação da comunidade onde vive, o destino da sua vida ou qualquer outra coisa que ele queira conquistar ou manter. Ou então, talvez, um desafio moral, né? Como no caso do filme Central do Brasil, né? Aquilo que acontece depois do trecho que a gente viu, né? Reticência do herói ou recusa ao chamado. Isso é importante. O herói recusa ou demora a aceitar o desafio ou aventura, geralmente porque tem medo. Então, também a jornada do herói é uma jornada da transformação do medo e superação, de algum modo, né? Também temos aí uma perspectiva que algumas pessoas vão achar como salutar, né? Que seria a busca pela função da vida, de algum modo. Mas também outras pessoas vão poder dizer que é uma perspectiva moralizante, né? Que coloca como a superação como um valor a ser conquistado, né? Pelo fazer heróico, né? E a gente já sabe que é uma sociedade que procura muitos heróis, né? Mas o arquétipo do herói não é para qualquer personagem também, de algum modo. Mas ele centraliza muito no nosso mundo. Por isso mesmo que a gente tem que pensar sempre em novos personagens, para novas estruturas, para a gente poder criar novos arquétipos e que esses arquétipos, essas estruturas invadam o inconsciente coletivo, né? Já que a gente não tá legal vivendo necessariamente nesse mundo da jornada do herói do herói de mil faces, né? Depois que o herói ele tem esse recusa ao chamado, ele titubeia para aceitar o desafio, mesmo que surja algum tipo de ansiedade para a realização da missão que recebeu, ele compara a segurança e conforto do seu lar com os caminhos tortuosos que poderá encontrar na sua frente e, consequentemente, prefere manter-se onde está. Porém, o conflito não deixa de incomodá-lo. Daí, minha gente, que entra o mestre dos magos, daí que entra o mentor.
ou ajuda sobrenatural. O herói encontra o mentor, que faz aceitar o chamado e o informa e treina para a sua aventura. Pai Mei, o Karate Kid lá, o senhorzinho, enfim, alguns personagens são muito característicos para essa função. E às vezes é bem importante, às vezes quando a gente quer salientar muito essas funções, é também interessante caracterizar muito os personagens nesse sentido, né? Principalmente quando a gente vai trabalhar com paródia ou com pastiche, né? Que são bem, que são... Bom, eu não vou conseguir explicar o que são em termos de taxonomia da escrita, enfim, o que eles são, mas, enfim, quando a gente quiser brincar com os gêneros, né, a gente pode também evidenciar muito mais esses pontos, né, e esses momentos podem estar evidenciados também, como quando a gente quer ser sutil, a gente pode fazer isso com que isso aconteça com sutileza, né, uma borboleta passando pode ser o encontro com o mentor, a espera da resposta que o personagem está precisando para começar para sair rumo à sua jornada, né? Nesse ponto, é possível incluir até mesmo algum tipo de força sobrenatural, que dá ao personagem um objeto, um treinamento, conselhos, poderes, ou qualquer outra coisa que faça com que ele encontre a autoconfiança necessária para resolver o seu conflito e aceitar o desafio. Depois disso, o herói... Depois disso, a gente tem o cruzamento do primeiro portal, que é quando o herói abandona o mundo comum, que era o mundinho que ele vivia, a rotina dele, para entrar no mundo especial ou mágico. Então, tudo que acontece com o herói, a partir desse momento, é potencializado, né? Esse mundo não precisa ser um local físico, de fato, e sim algo desconhecido pelo personagem. Pode ser, por exemplo, a descoberta de um segredo, a aquisição de uma nova habilidade, ou até mesmo a mudança de lugar propriamente dita, né? Daí a gente já vai entrar para o segundo ato, com as provações, aliados, inimigos, ou a barriga da baleia. Agora a gente vai entender, né? O herói enfrenta testes, encontra aliados e enfrenta inimigos. De forma que aprende as regras do mundo especial. É um novo mundo e ele vai entender como esse mundo funciona. Por isso também ele é especial, por entender esse mundo especial, sendo especial, né? Aqui é mostrada uma visão mais profunda do personagem, sua capacidade de descobrir quem são as pessoas com quem pode contar e quem são as que desejam prejudicar a sua jornada, ou seja, seus aliados e inimigos. Nesse ponto, a identificação do público se torna ainda maior. Depois disso, a gente vai ter aproximação, né? O herói tem êxitos durante as provações. Quando não há o conflito interior, porque a gente pode pensar em conflito interior, conflito exterior, né? Os conflitos intrapessoais do personagem, né? Eu vou falar um pouquinho então, gente. Eu vou só parar aqui na aproximação para falar um pouquinho de conflito. A gente tem as personagens, elas podem ter diversas formas diversos problemas para serem resolvidos durante as nossas histórias. Para alguns autores, para muitos autores, inclusive para Aristóteles, não existe na história sem conflito, né? Então, esse conflito ele pode ser intrapessoal, quer dizer que ele pode ser interno ao personagem, são questões pessoais, são questões até mesmo da psicologia dessa personagem, né? Que envolvem sua mente, suas emoções e até mesmo o seu corpo. Digamos assim, problemas só do personagem, né? Mas daí a gente vai ter também os problemas interpessoais. O que são os problemas interpessoais? São com esse núcleo mais próximo do personagem, que é com os amigos, com a família, com os parentes, com os seus relacionamentos amorosos, com as pessoas mais próximas talvez até mesmo no trabalho, mas não todo o ambiente de trabalho, né? Só apenas o seu núcleo de amizade, esse núcleo familiar. Daí a gente vai ter também, gente, um conflito extrapessoal. Então, os conflitos podem ser intrapessoais, interpessoais e extrapessoais. O que são os extrapessoais?
Os extrapessoais são os conflitos institucionais. Por exemplo, o processo do Kafka, né? Que é quando a personagem apresenta algum problema com as instituições, pode ser com a escola, pode ser com a sociedade de modo geral, pode ser com o governo, com as autoridades, com a polícia, com a Receita Federal, com a CAPES, enfim, com todas as possibilidades, com o Ministério da Cultura, enfim, com problemas institucionais. E daí a gente tem um outro conflito que é ainda maior, pode ser ainda maior, que envolve todo o espectro espiritual, religioso, esotérico, a natureza, as tecnologias, o psicologismo, inclusive, projetado já, monstrificado talvez até em fobia, se a gente for pensar numa narrativa, que é algo como que as pessoas chamam de conflito de Deus, que é o conflito que está além da esfera extrapessoal, interpessoal e intrapessoal. Então, é muito importante que as histórias elas tenham um conflito. E a história pode ter mais de um conflito. Ela pode ser um personagem com um conflito intrapessoal e também com um conflito espiritual. Ela pode estar com um conflito, ela pode viver um conflito na sua família, com um esposo e uma esposa, podem. Eu já vou passar a palavra, tá, Júlia? Uma esposa e um esposo podem ter um conflito familiar e também podem ter um conflito institucional com alguma esfera jurídica. Enfim, na mesma história, a gente vai resolver essa história. Durante a nossa narrativa, a gente vai resolver esses conflitos ou deixá-los sem resolução. Mas sabendo que é uma construção que a gente constrói com ação, né? A gente vai saber que o não construir, não dar resposta ao conflito, também é um jeito de resolver, de algum modo. Júlia, você quer falar? Por favor. A jornada é como se fosse um Senhor dos Anéis, que tem 3 atos. O ato da partida, que eles saem do lar deles e vão para a aventura. O ato da aventura e o ato que eles chegam. Seu áudio está fechado. Eu acredito que sim. Eu não fiz uma análise do Senhor dos Anéis para te dizer, olha, exatamente essa estrutura. Mas é mais ou menos isso. A gente vai ter um ato primeiro, que é o mundo comum, que é onde esses personagens ainda não saíram para a aventura. O segundo ato, que é onde vai acontecer a aventura. E o terceiro ato, que vai ser a resolução dessa história toda, né? Então, eu acho que a gente pode dizer que provavelmente é, sim, uma história que comporta a jornada do herói. Eu vou voltar lá em... Todos os filmes ou séries têm isso, por exemplo... que exemplo que eu dou? O Clube das Coisas Mágicas é uma série que é uma menina. Aí ela conhece 2 seres mágicos que aí ela, sem querer, vai para o mundo mágico. Ela mostra o cenário dela, normal. Ela tá andando pela rua, aí tá o cenário dela, ela vê um livro flutuando, encosta e desmaia. Aí... depois tem quando ela entra na aventura, que ela... Como é que eu dou um exemplo? Ela entra na escola das fadas, que é exatamente isso que acontece. E dos elfos. Aí depois, quando ela perde os poderes, acontece exatamente esses 3 atos. Isso acontece em todo filme ou mais ou menos só nos de ação? Porque, por exemplo, podem ser 3 atos diferentes. Então, Júlia, ele não necessariamente precisa acontecer em todo filme, mas acontece na maioria dos filmes, sabe? Porque, de algum modo, a gente, enquanto espectador, também espera que essas coisas aconteçam nas histórias. Mas é uma tradição de contar histórias e de estruturar as histórias que ela é reproduzida na maioria dos filmes. Então, um desafio para você é você começar a ver, talvez, o próximo filme que você vê, você tentar encontrar essa estrutura. Tá bem, Júlia?
eu vou então voltar para nosso slide, tá bem? Eu já estava no slide, né? Perdão. Eu pensei que tinha saído, mas não saiu. A gente estava aqui depois, então, das provações, aliados, inimigos, da barriga da baleia, de ter aproximação, né? Que o herói tem os êxitos durante a provação, e quando não há conflito interior, como a gente falou agora, ainda assim, essa pausa é necessária para mostrar ao público a magnitude do desafio que está por vir. E, então, esse recuo é utilizado para que nosso herói se prepare melhor para ele. Daí a gente vai ter a provação difícil ou traumática. A maior crise da aventura, de vida ou morte. Seja qual for a prova, para que ela seja capaz de enfrentá-la, precisará reunir todos os conhecimentos e experiências adquiridos durante sua jornada até aquele momento. Essa provação tem um significado de transformação, um rito de passagem, o significado de transformação, e por isso é comparada com a morte e ressurreição para a nova vida. Depois disso, a gente vai entrar no momento da recompensa. O herói enfrentou a morte, se sobrepôs a seu medo e agora ganha uma recompensa, que é o elixir. Esse elixir ele pode ser simbólico, ele pode ser realmente uma poção, ele pode ser várias coisas, né? Essa recompensa simboliza a sua transformação em uma pessoa mais forte e pode ser representada por um objeto de grande valor, a reconciliação com alguém querido, um novo conhecimento ou habilidade, um tesouro, o que mais possa a imaginação do autor permitir. Daí a gente já voltando, já chegando aqui no nosso terceiro ato, a gente tem o caminho de volta, né? Que é quando o herói deve voltar para o mundo comum. O caminho de volta para casa não oferece tantos perigos, mas sim um momento de reflexão, em que o nosso herói poderá ser exposto à necessidade de uma escolha entre a realização de um objetivo pessoal ou um bem coletivo maior. De qualquer modo, a sensação de perigo iminente é substituída pelo sentimento de missão cumprida, de absolvição e de perdão, ou aceitação e reconhecimento dos demais. Agora, a gente tem a ressurreição do herói, quando ele volta quando ele está voltando na última hora, quando ele está voltando para sua terra, o clímax do filme, né? Que é quando um outro teste no qual o herói enfrenta a morte e deve usar tudo que foi aprendido. Então, a gente, aqui, é o clímax do filme. Por mais que o maior desafio talvez tenha sido no metade do segundo ato, aqui que a gente vai ter o desafio final, que vai dar o clímax do filme, né? Aqui é o ponto mais alto da história, é aquela última batalha em que o inimigo ressurge quando mais ninguém esperava por isso, nem mesmo nosso próprio herói. Esse desafio é algo que vai muito além da vida dele, representa um perigo para as pessoas à sua volta, sua comunidade, sua família, enfim, seu mundo comum. Se perder, todos sofrerão, né? Claro que o herói vai ganhar, né? Vai ganhar esse conflito, mas a gente também pode pensar que ele pode perder, né? Então a gente pode quebrar essa estrutura, né? E no regresso com o Elixir, o herói volta para casa com o Elixir e usa para ajudar todos no mundo comum. A chegada ao seu local de origem simboliza seu sucesso, conquista e mudança. Aqueles que nunca acreditaram nele, ou mesmo os que tentaram prejudicá-lo, serão punidos, além de ficar muito claro para todos que as coisas nunca mais serão as mesmas por ali. Aqui a gente tem um modelo gráfico, gente, da jornada do herói. Como eu falei, se a gente pensar na escrita do padrão Master Sims, a gente tem uma página por minuto. Então, aqui vocês podem ver que a gente tem 30 páginas do roteiro, mais 60, mais 30. Então, a gente vai ter um primeiro ato, nesse caso aqui, né? Um primeiro ato de cerca de 30 páginas do roteiro, um segundo ato de cerca de 60 páginas do roteiro, que é onde acontecem mais coisas, e um terceiro ato de cerca de 30 páginas do roteiro. Desculpa, esse roteiro teria 120 minutos, 30, 60 e 30, né? 120 minutos e 120 páginas no padrão Master Sim. É claro que pode dar 115, o filme dá 120, não é bem assim, mas é muito louco
que aconteça, que essa escrita técnica propicie isso. Então, vocês podem ver no primeiro ato, mundo comum, chamado aventura, recusa chamado. Segundo ato, encontro com o mentor, travessia do primeiro limiar, testes aliados inimigos, aproximação com a caverna oculta, aprovação, recompensa. Depois o clímax, que vai ser do caminho de volta à ressurreição, e daí, então, o retorno com o Elixir. Eu vou mostrar uma tabela para vocês aqui, gente, que agora eu vou fechar a apresentação, para vocês poderem ver uma tabela diferente também, né, que vai bastante na linha do que a Júlia falou. Aqui, ó, vocês conseguem ver, né? Então, aqui a gente tem o ato 1, ato 2, ato 3. Ato 1, introduzir. Ato 2, desenvolver. Ato 3, resolver. A gente tem um mundo comum, então a gente tem aqui, não tem nada subindo, está estagnado, né? Daí a gente tem o primeiro ponto de virada, que é quando a gente vai começar a jornada e as aventuras. Daí a gente tem aquele momento dos obstáculos, dos conflitos, que é o midpoint, que a gente chama que é o ponto central da narrativa. Depois disso, a narrativa desce um pouquinho para subir, e ela desce totalmente quando a gente pensa que ela foi resolvida. Ah, agora o herói vai voltar de boa, tranquilo, para casa. Daí a gente tem no terceiro ato, a gente tem o clímax do filme, que vai estar mais ou menos na ressurreição, nessa batalha final, na ressurreição do herói, e o filme vai começar a cair de novo no retorno do herói para mudar a sua comunidade. Tá bem? Então, a gente tem essa estrutura pré-existente, pré-configurada, que ela pode ser usada por vocês, mas também não precisa necessariamente ser usada. E o desafio nosso também é criar novas estruturas, novas possibilidades, que não as mesmas, né? Eu vou fazer o seguinte, gente. Alguém tem uma pergunta? Júlia, por favor. Júlia, você tem uma pergunta? Não, né? Será que, por exemplo, podem existir 3 atos diferentes? Como tem quando ele viaja, ele vive aventura, e quando ele volta para casa. Não pode existir, por exemplo, quando... Como é que eu vou dar um exemplo? Pode existir 3 desses atos diferentes no texto? Você quer dizer, por exemplo, que os atos se repitam e não aconteça a história toda? É isso que você quer dizer? Não. Tem quando ele viaja, quando ele vive a aventura e quando ele volta para casa. Não pode existir, por exemplo, quando ele vai à confeitaria, quando ele vai à sorveteria e quando ele vai ao restaurante? Depende muito de como você quiser construir a sua história. Tipo assim, nada é impossível na construção que você pode fazer o ato 1, ele talvez no restaurante, mas a gente tem que saber, talvez. Veja bem, o que representa esse primeiro ato? Representa o mundo comum. Então, de algum modo, se você quiser seguir essa estrutura narrativa, né? Se você quiser, você pode quebrá-la da forma como você quiser, tá bem, Júlia? Mas você pode pensar o seguinte: então talvez seja um restaurante familiar, um restaurante que ele costuma frequentar bastante, um restaurante em que ele tem intimidade, que é perto do lugar onde ele está. Enfim, no segundo ato, esse espaço que ele vai ocupar, talvez tenha que ser um espaço um pouco mais hostil para o personagem, para ele poder se desenvolver em elementos que não são apenas os elementos que ele se desenvolve dentro do seu núcleo familiar. Entende? De algum modo, há pessoas que vão dizer que a jornada do herói é uma espécie de jornada pessoal da maioria das pessoas. Mas não necessariamente. As jornadas pessoais, elas são dessa forma. A gente sabe disso por N motivos, né? Fatores externos, inclusive, ao desejo mágico do personagem. Seria um pouco ingênuo a gente dizer que é assim mesmo. Mas existem alguns elementos de procura e de busca que são bem importantes. Nessa, né, tanto na construção da narrativa, como também na nossa vida mundana, né? Então, acho que não à toa também, essa é uma estrutura predominante, sabe? Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu vou abrir as perguntas, senão a gente vai fazer um intervalinho
É, e daí no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre um contraponto, de algum modo, à estrutura tão convencionada e debatida, difundida da jornada do herói, que se chama Promessa da Virgem, que é um texto da Kim Hudson, né? Um texto dos anos 90, que ela vai de algum modo explorar o lado feminino, né? Um lado feminino possível também de uma jornada que ela chama de promessa, é, das personagens que concatenam as energias femininas, de algum modo, né? Pensando que o herói também é um personagem muito nutrido de uma energia yang, de uma energia masculina. Mas o herói também pode ser uma mulher, não há problema. O herói pode ser, inclusive, uma garrafa PET. Enfim, a gente pode ter vários heróis. É, eu vou então, gente. A gente volta às 11h10, pode ser? E enquanto isso, eu vou deixar nossa logo da oficina. E eu reforço o convite para quem tiver interesse de fazer o exercício da construção da personagem e da aplicação da personagem na cena, que amanhã, em algum momento da nossa classe, que será a última, a gente vai falar um pouquinho sobre eles também, tá? Eu vou então, me despedir brevemente de vocês e a gente se encontra 10h10, tá bem? 11h10, então. Isso, né? Obrigado, viu? Vou escrever aqui, ó. Voltaremos 10h10. Desculpa, Robert, é 11h10. 11h10, desculpa. 11h10. Perdão. Ai, escrevi até errado. Então tá, gente, até 11h10. Vou deixar nossa logozinha aqui.
Oi, gente. Estamos voltando. Eu só estou abrindo aqui o nosso slide, tá bem? Então, agora a gente vai falar um pouquinho da promessa da Virgem. Eu vou até dar um tempinho para vocês chegarem, se assentarem. Enquanto isso, eu vou apresentando o nosso slide. Bom, minha gente, então como eu ia dizendo, como eu disse ontem, repeti hoje algumas vezes, é comum associarmos o arquétipo do herói a uma personificação masculina, né? Em termos junguianos, isso não necessariamente faz sentido. Está errado ali, mas tem um sentido. Tendo em vista que arquétipos não possuem gêneros, mas sim energias. Existe uma decodificação da narrativa mítica, onde o arquétipo central desenvolve a energia feminina? A resposta é existe. E a gente está aqui frente a um livro da Knudson, é um livro que não tem tradução em português ainda, então tá aí um desafio para quem é tradutor, enfim, né? Assim como Campbell percebeu estruturas na jornada do herói, Knudson analisou a formação estrutural mítica de personagens femininos, que não configuram uma jornada, mas sim uma promessa, que explora o arquétipo da Virgem. Não estamos falando da Virgem clássica, enfim, né? Essa Virgem não precisa ser uma Virgem, mas é um personagem que vai se configurar a partir de uma energia feminina, em antagonismo com a energia masculina do herói, né? Não necessariamente esse antagonismo é um conflito entre os dois, mas é uma energia oposta, de algum modo, né? Não se trata da Virgem como par romântico do herói, mas como protagonista da sua própria história. Então, eu tenho uma parte do livro em PDF, se alguém tiver interesse, eu posso colocar naquele nosso drive que eu compartilhei com vocês, mas ele é em inglês. Então, eu sugiro que quem tiver interesse também em ler mais sobre isso, procure o blog da Jaqueline Souza, Tertúlia Narrativa, que ela escreve um pouco sobre isso e ela também está pesquisando. Muitos dos autores, professores, enfim, de roteiro, também estão pesquisando bastante esse tema, né? Enfim, não para por aí. Existem outros arquétipos que a gente pode revelar também em outras estruturas, né? Bom, a gente tem alguns princípios e alguns contrapontos aqui que são interessantes, né? Enquanto o herói passaria por uma jornada exterior, a promessa da Virgem é interiorizada. Enquanto o herói empreende uma saga ou uma viagem, a Virgem costuma não sair de sua comunidade, ao descobrir uma face de sua personalidade oculta por padrões sociais impostos. A promessa da Virgem discute as expectativas sociais da personagem, que não necessariamente precisa ser do gênero feminino, isso é importante, né? E a promessa da Virgem é um caminho para a jornada de um arquétipo feminino adormecido em nosso inconsciente coletivo. Isso é bem importante, né? Agora a gente vai transplantar, de algum modo, as etapas do processo do herói para esse processo da Virgem, né? Não é o mesmo processo, o processo é totalmente diferente, mas a gente consegue vislumbrar uma estrutura para ele também. Então, desse modo, a Virgem vive em um mundo dependente, né? A gente tinha um mundo comum, agora a gente tem um mundo dependente, onde ela escolhe sua essência para se adequar às imposições dos outros feitas sobre ela. Ela precisa saber ou sentir essa pobreza de expressão pessoal, que é o seu preço da conformidade, de modo a ser impulsionada em direção a ser plena. Um dia, ela tem a oportunidade de brilhar e veste o papel que ela nasceu para ocupar. Depois da primeira experiência de ser verdadeira com ela mesma, ela cria um mundo secreto, onde cresce seu sonho em um ato de rebeldia. A Virgem vai e volta entre mundo secreto e mundo dependente. Isso é bastante comum. Sempre com medo de ser descoberta.
mas feliz com seu crescimento, até que ela não consiga mais se apequenar e não se enquadra naquele mundo. Seus dois mundos colidem, ela é pega brilhando. É muito comum essa cena, né, de quando a personagem, que ela é rechaçada até o momento, né, aparece em outra, aparece evidenciando outros aspectos que ela já tinha, mas ainda não evidenciados, né. Nisso o reino vai ao caos, né? Ela abandona o que impedia de seguir e, consequentemente, vaga pelo deserto, refletindo entre a segurança de voltar a satisfazer os outros e o desconhecido de viver sob seus próprios valores. Ela decide, então, brilhar a sua luz. A repercussão recai sobre ela, enquanto o reino é obrigado a se reorganizar. Então, o ato dela de escolher brilhar provoca a reorganização do reino, né? Quando o equilíbrio é alcançado, o reino brilha mais forte do que nunca. Bem, a gente ia tratar também algumas questões de narratologia, mas eu acho que a gente pode deixar isso para amanhã. E eu gostaria de saber de vocês o que vocês têm a acrescentar, enfim, sobre isso, se vocês já tinham alguma ideia dessa estruturação. Enfim, eu queria deixar a palavra para vocês um pouco. Eu acho que a Júlia abriu a mão. Júlia, você quer falar? Alguém quer falar alguma coisa? Enfim, alguma pergunta? Acho que a Júlia, vou baixar a mão dela aqui também, então, já que ela não se manifestou. Bem, gente, então, mais ou menos, então seria sobre a jornada da Virgem, que também é um campo em construção, um campo que está sendo pesquisado. É importante também que a gente pesquise outros arquétipos, que a gente pesquise outras jornadas, outras sagas, outras promessas, enfim. É interessante justamente para a gente criar visibilidade para arquétipos que até então não eram reconhecidos, né, na nossa estrutura de inconsciente coletivo. Eu vou passar a palavra para você, Regina. Obrigada. Eu não sei se eu... Na verdade, assim, eu queria que tu, em palavras mais pontuais, assim, como que tu difere a jornada da Virgem e do herói. Eu acho que, pontualmente, a primeira coisa que a gente pode pensar é que é uma jornada interna. Enquanto o herói ele faz seus esforços hercúleos, né, faz uma saga homérica para alcançar esse resultado, né, justamente por isso ele é visibilizado, né, porque, enfim, né, isso está totalmente externalizado. A Virgem, ela vai fazer uma jornada interior, né, então a transformação e a saga dela, de algum modo, acabam acontecendo, a promessa dela se concretiza, né, que ela também chama de promessa e não de jornada. A promessa dela, de algum modo, se concretiza dentro da sua própria comunidade. Talvez possa ser uma jornada de aceitação da sua família. A gente poderia pensar numa narrativa, enfim, talvez de uma criança, menino que se reconhece, que está em processo de se reconhecer como adolescente trans, né? Talvez, e pensar que ela continua nesse núcleo, e que, de algum modo, ela precisa se camuflar para que sua personalidade, o seu brilho, né, não seja revelado, né? E é claro que daí a gente vai ter todos os antagonistas que inclusive, quando o reino vai ao caos, é um pouco por isso também, né? Justamente quando a personagem se mostra
de algum modo, a sua real, o seu brilho máximo, de algum modo, assim, aquilo que ela está à vontade para fazer, mas ninguém a permitia ou a deixava. Eu acho que também tem um bocado de Cinderela nisso, mas o ponto que eu acredito e também, obviamente, ainda estamos numa perspectiva moral, né? Por isso que eu também acho que não pode falar. Que eu também acho que... Pode falar, Regina, pode falar, perdão. Sim, nessa perspectiva onde eu queria talvez chegar aí nesses comparativos, tanto da jornada do herói como a promessa da Virgem, que ele ainda universaliza esse estereótipo, esse arquétipo da moralidade, né? Ainda não enxergo aí nessas estruturas algo que subverta totalmente esse conceito de moralidade na perspectiva vamos dizer assim, do discurso dominante, né, da estrutura dominante. Talvez eu queria provocar, não sei se é possível que tu nos apresente em poucas linhas uma outra alternativa ou uma outra construção. Não sei se é possível o que eu estou te colocando agora, né? Mas talvez pudesse nos apresentar de alguma maneira para a gente encontrar esse outro lugar de olhar, né, social. Eu acho que a gente está precisando enxergar também, né, que embora a gente fale aqui de ficção, a ficção também traduz um pouco da realidade. Então, eu penso que o universo do roteiro, ele nos permitiria criar qualquer coisa, digamos assim, né? Então, até para a gente pensar, sair um pouco desse espectro, né, que a gente está. Obrigada. Não, você foi perfeita, porque justamente é essa leitura mesmo. Primeiro que é curioso que a gente demore mais de 50 anos para que a leitura da promessa da Virgem seja sublevada de algum modo assim, também já é uma estrutura presente há bastante tempo, mas para a gente também ter noção do quanto o herói foi mais importante do que a Virgem, né? Quanto o arquétipo do herói se sobrepôs ao arquétipo da Virgem. A gente está falando de arquétipos e de estruturas. Obviamente, se a gente continuar seguindo essa mesma estrutura, né, tanto do herói quanto da promessa da Virgem, a gente, de algum modo, vai estar reproduzindo temporalidades também, né? Que eu concordo absolutamente com você, que nenhuma, nem outra revoluciona o padrão temporal, revoluciona a expectativa de narrativa, mas daí o que eu tenho a sugerir, de algum modo, né, é que, por exemplo, alguns arquétipos ainda não estão nem aceitos, digamos assim, aceitos no inconsciente coletivo, né? Talvez, inclusive, seria problemática colocar, por exemplo, essa história que eu falei de uma criança que se reconhece quanto trans dentro de uma estrutura da promessa da Virgem, porque talvez seja um outro arquétipo que ainda não ocupou seu espaço estrutural, né? Então, eu acho que também é uma guerra de arquétipos, de algum modo assim, né? Quando, por exemplo, o oprimido ocupar espaço, né, os arquétipos que são oprimidos ocuparem espaços narrativos dentro dos discursos do inconsciente, né? Pode parecer muito vago, mas... E daí, narrativamente, eu tenho algumas sugestões, né? Que é escrever sem se preocupar com isso, né? Então, assim, digamos que eu trouxe aqui alguns modelos padrões, né? Que acho que a partir de conhecê-los, a gente facilita também a nossa desconstrução e destruição eventual deles, né? Porque também a gente sabe muito bem a que eles servem, a que eles prestam, né? Mas acho que é importante a gente conhecê-los, primeiramente, para poder partir, né? E também pegar o que é bom disso, o que não é bom disso, né? Agora, eu, por exemplo, tenho um roteiro, a gente vai de ponto a ponto, né? O que a gente vai, por exemplo, né? Se para Aristóteles a história tem que ter conflito, né? Por que a gente não ousa, então, a criar uma história sem conflito? Né? Como seria esse roteiro sem conflito? Né? Depois poderiam dizer, não, o conflito é não ter conflito. Então, vamos fazer uma história em que o conflito é não ter conflito, e daí quem quiser encontrar o conflito, encontra o conflito. Mas, também, em termos de não seguir essa lógica, a gente pode criar
criar rupturas, né? Fazer um texto mais disruptivo sobre se aproveitar de alguns desses elementos e quebrar a música A Lenda. Eu não conheço. A Regina tá botando aqui pra gente ouvir a música A Lenda, da Linda Quebrada. Ótima dica, eu vou ouvir já, Regina, de verdade. Também tem o filme da Linda Quebrada, né, que é o filme do Kiko Goifman, que também é uma indicação, não sei qual é a faixa etária, mas é uma indicação que vocês conversem com seus pais, quem não tem a faixa etária, enfim, e quem é adulto, veja o filme. Assim, a gente fez naquele roteirinho, naquele texto de Pato Branco, por exemplo, a gente tinha um personagem que tinha um problema que a história dele não ia para frente. Um personagem bastante depressivo, a história dele não encontrava, de algum modo, porque essas estruturas elas são quase mágicas. Inconscientemente mágicas, com muitas aspas, né? Porque inconscientemente a gente as reproduz, né? Então, saber, de algum modo, observar naquilo que a gente escreve, quando a gente está reproduzindo elas, né? E tem um texto chamado Praia Vazia, que ele é só uma passada, assim, sabe? Ele é só uma... Naquele livro que eu mandei para vocês ontem, sabe? Que eu passei o link ontem. Que ele é só uma passada, assim, eu acho que ele quebra bastante essas estruturas, porque ele vai quebrando as expectativas. Geralmente, a gente também acaba não tendo acesso aos filmes, aos livros, e às narrativas que se propõem a tentar ruir com esses padrões, porque justamente elas não conseguem alcançar pelo comercial, né? Então também é uma batalha para a gente fazer em paralelo, talvez, para que ela também não deixe acontecer. Até o momento em que, possivelmente, o próprio sistema vai absorver. Enfim, é um grande problema, porque a gente também não sabe até que ponto a gente está trabalhando para o próprio sistema, né? Estamos, assim, invariavelmente, estamos todos com certeza. Mas é possível que você, a partir de se atentar a isso, não reproduzir, talvez pensar em jornadas de outros arquétipos. Por exemplo, pessoas que sofreram a vida inteira, sabe, que não tiveram um lampejo de jornada de herói e 2% de promessa de virgem nenhuma. Então, acho que essas histórias, assim, talvez eu pense assim, vidas secas, sabe, na literatura, né, alguns trabalhos que deem um efeito muito realista, também assim, eu pensaria agora em revisitar, talvez, algo como o neorrealismo, mas, assim, totalmente revisitado, não o próprio neorrealismo, sabe? Mas veja bem que todos esses movimentos de vanguarda no cinema e na literatura, de algum modo, eles rompem um pouquinho com isso, sabe? Com essas próprias estruturas. Eu posso pensar, agora eu confesso que eu não estou com a cabeça para esse exemplo, mas talvez eu pensar mais fácil encontrar na literatura, né? A gente pode pensar talvez nos exemplos da poesia concreta, né? Que eles vão romper forma e vão romper ao romper a forma, você revoluciona o modo de entender o conteúdo também, né? São coisas que nessas narrativas clássicas elas não permitem. Os suportes clássicos também acabam engessando as histórias, né? Então, eu acredito que, de algum modo, assim como essas histórias demoraram, assim como esse inconsciente, né, e demorou anos para formar essa estrutura, eu acredito que talvez nosso trabalho vai ser árduo também, sabe? É um trabalho árduo de colocar de transpor isso ao inconsciente coletivo. Mas só o fato de a gente estar pensando sobre isso, um sitezinho que dá aqui, uma faísca que dá ali, sabe? Mesmo sem eu conversar com ninguém, o consciente coletivo é isso, né? Isso vai acabar entrando no espírito do tempo e certamente a gente vai conseguir, certamente não com a velocidade, com a celeridade que a gente gostaria, com certeza. Mas eu acho que são esses momentos de discussão sobre isso, inclusive, que vão nos ajudar a vislumbrar soluções narrativas, inclusive outras análises, que eu acho que a gente pode partir da análise do Campbell e da Knudson para pensar em outros
né, em estrutura narrativa de outros arquétipos. Só que esses outros arquétipos, eles estão ainda tão velados, né, pela figura da vida da virgem, ou então do herói, que querendo ou não querendo, eles podem fazer o par romântico. A gente pode fazer uma história que cruza as duas histórias, porque também não tem nada necessariamente de revolucionário, né? Tem o sucesso para essas histórias é justamente superar todos os desafios, o que acaba sendo acaba trazendo algo meritocrático, né, para narrativas. Mas talvez a gente pensar em outros padrões de outros arquétipos, identificá-los, né, e também uma solução possível, né, que eu acredito, Regina, assim, pensando também de tudo que a gente conversou essa semana, apostar, talvez, uma das coisas mais basilares do que a gente viu ali, que é a verossimilhança interna. Se a gente cria histórias que elas funcionam dentro delas, talvez essas histórias também possam gerar esses novos espectros, sabe? De inteligibilidade de mundo mesmo. Então, por isso que é importante que as nossas histórias sejam fortes fortes em si, assim, fortes dentro delas mesmas, assim, né? Não necessariamente a depender do mundo externo para criar essa verossimilhança. Eu não sei se eu respondi, eu provavelmente não. Respondeu. É claro que eu não esperava uma resposta concreta, findada, né? Porque essa pergunta é processo, né? Ela está no processo. Eu acho que a gente evoluiu muito no percurso já cinematográfico que a gente tem, e também da questão de roteirizar, né? Eu acho que a gente tem exemplos em vários gêneros, em vários segmentos da comunicação e da expressão, seja arte, seja língua, né? Em que a gente está vivendo e vendo transformações de várias ordens, inclusive de discurso, né? E aí, só comentando, eu acho que tu respondeu muito, é isso, a gente tem que se desafiar a pensar algo diferente, só que não é muito fácil, óbvio, né? Porque se a gente for pensar na questão aplicabilidade, verba para isso, a gente vai esbarrar naquilo que é aceitável mercadologicamente hoje, né? Por outro lado, a gente também tem visto que todas as produções artísticas estão encontrando espaços, né? Os seus espaços de uma forma um pouco, talvez, doída, mas de subverter a lógica mercadológica também, né? Então, eu acho que é mesmo o que tu falou agora há pouco, ou seja, se a gente aos poucos consegue colocar uma fala, ou mesmo apenas pensar a respeito, já é uma grande evolução, já é uma grande transformação. Então, eu acho que o caminho é esse, tu já respondeu muito bem, e agradeço. Eu queria só colocar que talvez eu não tenha feito alguma coisa correta. No link que você passou do livro, eu tentei fazer o download, mas não completou. Eita! Não, então eu vou fazer o seguinte, eu passo para você por e-mail. Eu vou passar por e-mail para todo no convite de hoje, tá? Eu passo por e-mail. Se você quiser também, eu te passo já, assim que acabar a aula. Eu posso te. Tá. Tranquilo, se você puder me passar por e-mail, eu agradeço, porque eu gostaria de dar uma lida rápida, assim, né, do que eu consegui ler, e tomar um norte para a minha produção também, né? Eu espero em breve poder fazer em Santa Catarina esse projeto, para você poder participar. Ótimo. Por favor, avise se você vem para cá, em Florianópolis, e também, havendo alguma oportunidade que eu possa incluí-lo, eu com certeza farei contato, viu? Robert. Oi, Júlia. E quando você fizer o projeto aqui, pode me chamar também. Mas com certeza, eu vou chamar você, vou chamar sua mãe também. Que linda, Júlia. Vou chamar todos vocês, já estão no meu mailing. Já estão no meu mailing, pode deixar. Pode deixar. Deixa eu só, desculpa, aproveitar um minutinho dessa fala que me deste essa oportunidade. Júlia, adorei você, viu?
estou aprendendo muito contigo. É muito legal te ouvir, a interação que você faz com o Robert, viu? Obrigada. Eu vou agradecer também, vou agradecer a todas vocês, enfim. Júlia, Regina, que estão sempre aqui presentes, eu fico muito, muito feliz, assim, de verdade, é emotivo. Eu confesso que eu comecei essa aula com uma dor de cabeça tão grande, gente, que assim, eu realmente, por isso que eu também estou um pouco lento, até peço um pouco de desculpas, agora eu estou melhorando, mas assim, estava atuante a dor, assim, e agora eu estou melhor, assim, já a gente vai ficando mais nervoso, né, agora eu estou mais tranquilo. E justamente eu ia só concluir por uma coisa assim, até para a gente se aceitar enquanto sujeito da história de um jeito que não castrando os ideais e as possibilidades de transformação, né, de transformação que a gente tem. Mas às vezes a gente vai ter que aceitar que as coisas demoram um tempo, né, infelizmente, assim, sabe, sem castrar nem o instinto revolucionário de ninguém, pelo amor de Deus. Mas às vezes só para a gente pensar, né, que a gente está há 23 séculos para chegar no Campbell, né, sabe, que a gente tem... É claro que as coisas estão avançando muito rápido, mas algumas não estão avançando tão rápido, algumas estão, não necessariamente tão, sei lá, não sei se o pensamento, se a gente vai chegar... Eu sou um pouco desesperançoso, mas acho que é uma questão também do momento que a gente está vivendo, né, acho que ter esperança agora, não sei, seria muita ilusão, né? Mas acredito que se a gente continuar trabalhando, fazendo nossa parte, até para não desmerecer toda a luta, né? De todas as pessoas que lutaram até agora para que a gente pudesse estar aqui falando sobre isso, né? Então também já foi muito avanço, né? Ao mesmo tempo que a gente também... A história da humanidade ela é muito cruel, muito triste. Eu não sei, eu não saberia dar um exemplo de uma época de beleza, de justiça, de amor, de paz na vivência do ser humano no planeta Terra, né? Então, às vezes a gente vai ter que aceitar algumas dessas coisas, mas sem deixar de trabalhar, de estar aí fazendo e tentando ver, enfim, é justamente um antídoto contra a frustração, de algum modo, né? Que às vezes a gente se bloqueia muito, né? Ao não conseguir o ideal, ao perceber que o ideal é muito distante, né? Então, às vezes, a gente leva isso como sabendo que é o que dá para a gente fazer, né? A gente faz o que a gente consegue, a gente faz o que a gente pode, enfim, não se culpar por isso, né? Acho que já adianta muito o nosso processo, e inclusive de escrita, né? Pode escrever, nunca vai ser ruim escrever. Sabe, o seu texto pode estar ruim, mas com certeza você escrevendo, você vai melhorar ele vai ficar bom. Então, também é muito trabalho, né? Acho que o que a gente pode também que eu posso deixar hoje, assim, é que temos muito trabalho pela frente, e que escrever também é trabalho, muito trabalho, né? Acho que muita gente daqui está mais familiarizado com escrita acadêmica, enfim, mas é sentar, parar, fazer o que você gosta enquanto isso, ou não, e escrever. E sempre vai ajudar muito escrever. E daí, gente, eu já vou convidar vocês para a aula de amanhã, que é quando a gente vai para um outro momento da nossa aula, que vai ser também a leitura. Eu vou dar um feedback para quem me enviou, Júlia já me enviou o exercício dela. Se você quiser, Júlia, enviar mais alguma coisa, eu vou aceitar até hoje, tá bem? Até hoje à noite, pode ser, sem problema, eu vou acabar lendo amanhã de manhã, antes do nosso trabalho, quem enviar hoje à noite. Mas eu convido para amanhã vocês para a gente pensar em soluções editoriais de baixo custo, para que a gente possa reproduzir, para a gente possa distribuir os nossos textos, porque também uma das partes importantes da cadeia da criação, da cadeia criativa, da economia criativa, de algum modo, agora pensando numa lógica mais até Sebrae, assim, que a gente também tem que pensar na nossa distribuição, né? Então, a gente vai pensar amanhã formas de distribuir nossos textos, de divulgar nossos textos, e inclusive no ambiente escolar, claro, e também indo para fora um pouco do ambiente escolar, as outras possibilidades que a gente pode ter de escrita barata, principalmente de publicações baratas, edições autorais.
vão partir principalmente da ideia de zine, mas eu vou apresentar para vocês também como a gente concluiu o nosso livro lá de Pato Branco, como a gente fez a costura, quais são algumas das técnicas que a gente pode aplicar para a gente fazer nossos próprios livros e distribuir eles, sabendo que a inserção no mercado editorial de uma autora é muito lenta, e que esses textos ficam sem o seu... ficam engavetados, né? Então, assim, como a gente pode colocar também nossos textos em circulação e fazê-los serem lidos, e principalmente também dentro do ambiente escolar, que eu acho que é muito interessante, essa troca, criar um movimento de zine, enfim, isso é muito legal. Gente, por hoje, o nosso encontro vai ficar por aqui. Alguém tem... Eu estou muito feliz que minha dor de cabeça passou, vocês não têm nem noção, que eu estava programado para deitar 1 hora agora aqui, de bruço, e agora estou mais contente. Mas se alguém tiver alguma colocação, ainda temos tempo. Do contrário, eu vou dar por encerrado e espero vocês amanhã, no nosso último encontro, último e derradeiro encontro. E daí... Obrigada, viu, Robert? Obrigado. Não esquece de, se possível, fico feliz que já tenha passado tua dor de cabeça, e se tu puderes fazer o favor de me encaminhar o livro por e-mail, sem te incomodar muito, eu te agradeço. Não, eu vou encaminhar já, antes mesmo de levantar. Eu tinha uma dúvida, talvez, naquela plataforma, precisasse fazer o cadastro. Eu não fiz o cadastro, precisa? Ah, ela está aberta ainda, Regina. Você pode fazer, por gentileza, para o teu registro das pessoas que frequentaram, que se inscreveram, e daí amanhã também eu vou enviar um novo link que vai ser para emissão de certificado, no questionário de satisfação. Não, desculpa. Com relação ao cadastro da oficina, eu fiz. Tá. Eu me referi ao cadastro naquela plataforma do livro. Precisava fazer o cadastro para poder fazer o download? Não, é só fazer o download diretamente. Não precisa fazer o cadastro. Então, mas pode ficar tranquila que eu passo para você agora. Eu pensei que era sobre o cadastro na oficina. Que devo fazer. Esse eu fiz, obrigada. Não, então tá tranquilo, que na semana que vem, eu não marquei o dia ainda, até vou falar com vocês que estão mais presentes aqui, um dia que vai ser bom para vocês, sabe? Eu posso conversar por e-mail também, enfim, porque eu gostaria que vocês pudessem estar presentes só para mostrar, vai ser algo rápido, jogo rápido, mas só também para mostrar, então, o material que eu vou passar para que vocês distribuam, enfim, e difundam a ideia. Tá bem, muito obrigada. Então, obrigado, gente, mais uma vez. Até amanhã. Até, muito obrigada. Bom descanso, bom trabalho por aí. Valeu, hein? Obrigado, Regina. Tchau, tchau. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau.